Olá, gente, boa noite, graça e paz para vocês. Estamos começando aí mais uma live, né? Vamos esperar o pessoal chegar e aí a gente vai hoje continuar estudando o livro de João, né? Estamos chegando aí bem adiantados já, depois do momento em que Maria e Marta fazem um jantar para Lázaro, ali em João 12. A gente vai chegar em João 12, do 12 até o 19 hoje. E aí, César, tudo em paz? Olha, sim, depois tu manda uma mensagem para mim, César, viu? Que a gente tem uma coisa para te contar. A gente conversar com calma. Muito bem. Que coisa boa é a gente poder iniciar essa quarta-feira aqui. E a gente tem orado pela igreja, consequentemente temos orado por você, né, pela nossa comunidade, pela nossa cidade. Quero convidar você também a fazer isso quando você acordar de manhã. Dá uma paradinha, senta na cama e ora, conversa com Deus, né? Comece orando por aqueles que têm a necessidade de precisar sair para o enfrentamento dessa pandemia aí. Nossos irmãos e irmãs que atuam na área de saúde, na área de segurança em hospitais, ou na parte administrativa de hospitais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? Tantas pessoas da nossa igreja que têm atuado na área de saúde. E aí a gente orar por eles. Então, dê uma parada de manhã, ore. A gente tem orado por você, né? Por as coisas que Deus tem realizado, inclusive através da nossa igreja, não é? Todo esse momento que a gente tem vivenciado, por um lado muito difícil, por outro lado tem sido muito bonito ver a resposta do povo de Deus, né, nesse tempo assim. Então a igreja partilhando, sendo generosa uns com os outros. Inclusive a gente tem uns desafios aqui que a gente quer fazer a você de um outro grupo que a gente entende que tem precisado de ajuda aí nesse tempo. Então, temos orado por você. Já vi que a irmã Nalva já entrou aqui, né? A mãe do clã ali de Rivânia, da turma toda ali perto do viaduto, né? Bom ver vocês chegando aí, gente. Foi muito bom ver vocês chegando. Então vamos continuar orando, né? A gente orar por isso. Eu queria convidar você para a gente orar também. A gente recebeu um vídeo essa semana de um colega, de um aluno do seminário que saiu da UTI, o Marlindo. Eu tenho um amigo também que acabou de se recuperar da Covid. Temos irmãos se recuperando da Covid já, alguns dos nossos irmãos. A gente tem Rayane, de Pedrinho, noiva de Pedrinho, que está se recuperando do Covid. A gente tem Poli, que está se recuperando do Covid também. Já está entrando na fase final, já está parando os sintomas. Então, tem sido muito bom ver a recuperação de todos aqui, né? Então, esse tempo é um tempo também de esperança, da gente poder compartilhar. Eu estou vendo que o Rock está aqui, lá da Vinearde, lá de Sampa, e da banda de Cezinha, né? Que tiveram uma turma quando o pessoal do Vinearde esteve lá na igreja. Rock, salve, salve, Rock. Bom te ver, mano. Bom ver você, cara. Então, você também que entrou daqui, né? Jefferson entrou também. A professora Keila, eu acho, que coisa boa. E tantas outras pessoas aí. A lista está ficando grande agora, não dá para ver todo mundo. Então, vamos orar e aí a gente vai começar esse estudo em João. Se você tiver algum motivo de oração que você queira levar para a igreja orar, você encaminha aqui e a gente vai partilhar com os irmãos aí na internet para a igreja orar junto, por você e com você. Senhor, muito obrigado por essa quarta-feira, pela vida de cada pessoa que já entrou aqui, que tem, assim como eu, a gente tem sentido cada vez mais, ainda mais nesse tempo, a necessidade de colocar o coração diante do Senhor, de ouvir uma palavra de esperança do Senhor, de cuidado, de pastoreio,
de coragem. Nós oramos por aqueles que estão trabalhando nesse momento, os que estão enfrentando, estão na linha de frente na pandemia. E a gente quer agradecer ao Senhor por isso, pedir que o Senhor esteja abençoando cada um de nós com a bênção, né, da tua companhia, da gente perceber o Senhor ao lado, da gente perceber o Senhor segurando na nossa mão e dizendo, vamos em frente. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela paz do Senhor que vem do teu coração e do teu sacrifício por nós ali na cruz. Abençoa a tua igreja, cada pessoa que já entrou aqui nessa live, nesse momento. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. Olha aí, Bira entrando, Vicente entrando, a irmã Leni também entrando. Eita, coisa boa. Vamos lá, gente. A gente está em João, então chegamos a João capítulo 12. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Você que está vindo ou entrando pela primeira vez aqui, como igreja a gente tem o modelo de ensino. Nosso modelo de ensino, ele passa por estudar o livro inteiro. Então, nos domingos a gente estuda o livro inteiro, e durante a semana, nos pequenos grupos, a gente estuda o livro inteiro. Então, João, 2 Timóteo, Atos, Mateus, a gente tem essa cultura de estudar o livro inteiro da Bíblia, né? Nos pequenos grupos e também no domingo. Como a gente começou agora, a gente está numa época um pouco diferenciada, então a gente no domingo está tendo mensagens pastorais de cuidado, então elas transitam em textos diferentes. Domingo agora vai ser Salmo 23, do verso 1 ao verso 6, e a gente está estudando então o livro durante a semana, enquanto a gente está nesse período de pandemia. Então chegamos a João 12, aqui. João 12, do verso 1, aliás, do verso 12 ao verso 19, né? Estou vendo que meu amigo Eli, da Mocidade para Cristo está aqui, entrou. Deus te abençoe, Eli. Bom te ver por aqui, cara. Bom, vamos lá. No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo para a festa da Páscoa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram então ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu então um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado em um jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido que ele realizou esse sinal, foram ao seu encontro e então os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada contra ele. Olhem como todo mundo vai atrás dele. Senhor, muito obrigado por esse texto da tua palavra, porção da tua palavra, que ela fale ao nosso coração, no coração de cada pessoa aqui, nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, quero... Ana Paula, um cheiro para você também. Ana Paula chegou, o Beto chegou, o Cris chegou. Eita, coisa boa. Deus abençoe você. Luciano. Vamos lá. Bom, esse momento aqui, que a gente acabou de ler, é logo após Jesus estar num jantar com Marta e Maria e ter os seus pés banhados por um perfume caríssimo, né? Que demonstra muito carinho, muita preciosidade
para com a vida de Jesus, né? A gente falou um pouquinho sobre isso quarta-feira passada. Se você quiser ver o vídeo, está no canal da igreja no YouTube da quarta-feira passada. Falamos, inclusive, dentro do texto, das 5 linguagens do amor, né? Como é que o amor se expressa nas linguagens, e essa linguagem como uma delas, né? Então, se você quiser acompanhar, você pode voltar a todos os estudos anteriores. Cada vez que a gente estuda aqui, a gente pega depois o vídeo e coloca o vídeo lá no canal para quem quiser acompanhar depois. Então, você vai lá no canal Igreja Batista Imperial Recife e você vai encontrar lá tanto os vídeos dos cultos do domingo quanto os estudos em João, dia de quarta-feira. Aí você pode acompanhar com calma. Então, aqui, agora, a gente chega no momento seguinte, em que Jesus está passando pela cidade, e aí uma grande multidão que vinha para a festa de Páscoa soube que Jesus vinha e, de alguma maneira, balançou os ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, dizendo: Hosana, que vem em nome do Senhor, né? Esse tipo de postura da multidão, a maneira da multidão funcionar sempre é muito antagônica, sabe? A gente vê aqui que a multidão que por hora reconhece bendito aquele que vem em nome do Senhor, depois pode ser a mesma multidão que diz crucifica. E logo de cara a gente tem um ensino aqui muito grande para a vida, para a minha vida e a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que eu e você, a gente não pode confiar a nossa vida a outra pessoa. A Bíblia diz: maldito aquele que confia em outro homem. O que ali quer dizer não é que a gente seja completamente desconfiado, nem nada disso. É que a gente confia a ponto de colocar a nossa própria vida. Porque a Bíblia revela, e nós também sabemos disso, de que pensamentos mudam, comportamentos mudam, posturas mudam. É isso que César colocou muito bem aqui, não é? O perigo de ser seguido pela multidão. A multidão muda. E às vezes, hoje, eu estava conversando com uma pessoa essa semana que tem um canal na internet, não é daqui de Recife, tem um canal de internet, e o quanto essa pessoa chegou a entrar em certa tristeza, porque começou a perceber que os seus seguidores, que as suas visualizações, que o seu acompanhamento das pessoas estava diminuindo. Então, o que o texto diz aqui, eu quero fazer esse apontamento, reforçar esse apontamento, é de que a mesma multidão que aqui ovacionou Jesus, recebeu Jesus, é a mesma multidão que apedreja Jesus. Então, eu e você precisamos ter muito cuidado para que a nossa vida não dependa das reações da multidão. Pessoas que vivem, às vezes, para surpreender ou para preencher expectativas dos outros, ou que esperam tapinha nas costas para fazer as coisas, ou que, de alguma maneira, constroem a sua vida de acordo com a aprovação dos outros. O texto mostra isso, então, que essa multidão ela ovaciona Jesus, e o perigo, então, de que a gente tem de colocar a nossa vida nas mãos da multidão, nas mãos das pessoas. É preciso confiar as pessoas, a gente não pode viver a vida só, em alguma escala maior ou menor, a gente precisa se ligar, né? Isso certamente nos faz bem, mas confiar a vida é uma coisa que a Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. A gente precisa confiar a vida a Jesus, a Cristo. Nossa vida precisa ser entregue a Ele, porque todos os outros contextos são contextos que podem mudar, como as estações do ano mudam, como as coisas passam, mas Jesus não passa. Ele não tem essa dinâmica de, inclusive, trair quem o segue. Então, no verso 12... e no verso 13,
a gente percebe o perigo de ser seguido pela multidão, meu irmão. Confiar em Deus, né? O Salmo 20, ele é um salmo que fala sobre essa realidade. Uns confiam, o salmista diz, uns confiam em carros e cavalos, eu, porém, farei menção do nome do Senhor. O que é que o salmista está dizendo ali? O salmista está dizendo assim, que é claro que nós temos as pessoas em quem nós podemos nos ancorar, em quem nós podemos nos amparar, mas a Bíblia diz que a gente precisa aprender mesmo a confiar e colocar a nossa vida em Cristo, porque Ele não passa, porque Ele é a rocha eterna, porque Ele permanece para sempre. Então, é um convite no texto, né? Sim, aqui logo está citando Mateus 9,36, né? Que Jesus teve compaixão, né, deles, porque eles eram ovelhas como quem não tinha pastor. Também, certamente, César. A gente sabe que dentro da multidão, a multidão não é homogênea, ela não é uma só, ela não tem só um pensamento, tem pensamentos diversos. E aí, claro que quando eu faço o destaque de não confiar na multidão, a gente reconhece que em toda a multidão tem pensamentos diferentes. E, de fato, também na multidão haviam pessoas que tinham um interesse legítimo de reconhecer Jesus como o Messias esperado. Então, aqui no ponto, eles reconhecem isso, reconhecem Jesus como o Messias, e a gente precisa ter cuidado com isso. A nossa vida não pode estar não podemos viver sob a aprovação do outro. Eu vou fazer isso se o outro aprovar, eu faço as coisas esperando que os outros venham dar uma tapinha nas costas. A gente não pode viver assim, porque do mesmo jeito que a multidão, alguns da multidão aprovaram Jesus, também pediram que Jesus fosse crucificado. Então, do verso 12 ao verso 13, pastor Paulinho entrou aí, Flavinha entrou aí, irmã Maria da Paixão, né? Walter entrou, Rodrigo entrou, Daniela, Rose, sejam bem-vindos, gente. Deus abençoe vocês. Então, estamos em João, no capítulo 12 agora, chegando no verso 14. João 12, 14. Sim, César, sim. Mas eu quis só fazer esse ponto, de que na multidão, de fato, tem as duas coisas também. E eu falei assim, pastor, é isso mesmo, você tem razão, toda razão. Então, no verso 14, João narra que o rei de Israel, que está descrito no verso 15, vem montado no jumentinho. Boa noite, Rivânia. Boa noite, Luziara. Ele vem montado no jumentinho. Então, que rei é esse, né, que entra na cidade de maneira simples e inesperada? Como eu não posso deixar de pensar isso, Gisa, eu não posso deixar de pensar como Jesus às vezes age, chega, se apresenta de maneira simples. E às vezes a gente fica procurando coisas espetaculares. Jesus se apresentar como os próprios judeus, né? Ele vai vir assim, tal, de tal jeito e tal. E Jesus vem, chega da primeira vez de maneira simples, se apresentando de maneira simples. Isso significa dizer que quantas vezes nos nossos dias, nessa semana, hoje, nos dias que virão, Jesus poderá se apresentar de maneira simples ao nosso lado. E os nossos olhos precisam estar preparados para ver isso. Alguns não reconheceram Jesus exatamente porque Jesus se apresentou de uma maneira diferente da maneira que eles estavam. Esse texto me parece, gente, muito com o texto de Mateus 24, a partir do verso 31. Que fala, Jesus falando sobre o dia do julgamento, ou o julgamento das nações. Deixa eu abrir aqui. Mateus, 25, 31. Quando Jesus diz que aqueles que fizerem o bem aos pequeninos estarão fazendo bem a eles. É como se
E Jesus diz assim, olha, porque você diz a alguns, né, que foram reprovados entre aspas. Diz a alguns que, olha, vocês, eu estive nu e vocês não me deram de vestir, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu passei necessidade e vocês não me ajudaram. De certa maneira o texto quer dizer isso. E eles perguntam, né? Eles perguntam assim, Senhor, quando foi que a gente fez isso? Aí Jesus diz assim, vocês fizeram isso toda vez que vocês não ajudaram um dos meus pequeninos. Ou seja, toda vez que a gente não percebe o outro como a imagem e semelhança de Deus, toda vez que a gente não percebe Jesus se revelando nas coisas simples, ele entrando no jumentinho e ainda assim sendo Jesus Todo-Poderoso, e ele andando e falando com as pessoas, e mesmo assim sendo Jesus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso encarnado em Cristo. A nossa mente, ela é uma mente que parece que é uma mente muito militarizada. Ela imagina a vinda de Jesus, assim como os judeus esperavam aqui nesse trecho do texto que a gente leu, de João 12,15, que Jesus ia vir com o seu exército, e os discípulos até ficavam incomodados, eles perguntavam, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Como quem está dizendo assim, quando é que nós, o seu povo, vamos voltar a ter aquela glória que a gente tinha outrora? Quando é que a gente vai deixar de ser oprimido por esse povo aqui romano? Quando é que a gente vai ser? E aí Jesus tentou mostrar para eles que o reino vinha de outro jeito. E que, inclusive, a vinda do reino não era para destruir os romanos. A vinda do reino era para salvar os romanos. Salvar as pessoas, salvar a mim e você. Então Jesus chega aqui, nesse verso aqui, no verso 15, e ele contraria as expectativas. Enquanto a multidão está lá, olha, bem-vindo o rei, que vem Hosana, o rei que vem em nome do Senhor. Aí o rei aparece de jumentinho. Eu fico imaginando as caras, dizendo, esse aí, tem certeza que esse é o rei mesmo? Há outros textos na Bíblia que as pessoas perguntam, esse aí não é José, filho do carpinteiro? Como é que ele tem tanta educação? Como é que ele pode falar desse jeito se ele é José, filho do carpinteiro? Então, Jesus é esse que às vezes, gente, e na maioria das vezes, tá? Ele se revela para a gente de outra maneira como a gente espera. Há textos na Bíblia que diz que se espera Jesus na voz do trovão. E ele vem no silêncio, no vento, no sopro. Então é preciso que a gente perceba isso, que os nossos olhos... Há um filósofo chamado Sêneca, que ele diz que... eu acho que é grego, né, César? Acho que ele era médico, inclusive, também. Que ele diz que nós somos tentados pelo que é óbvio. É a tentação do que é óbvio, é a tentação do que é o cotidiano. A gente está tão acostumado com o cotidiano que nossa mente se construiu um padrão de pensar, e que aquele padrão de pensamento, quando a gente sai dele, a gente não consegue sair desse padrão de pensamento para perceber a beleza, para perceber as possibilidades, porque a gente está enjaulado naquele padrão de pensamento. Então os judeus e os religiosos que esperavam o Messias vindo com todo o poder do exército de fogo e ver ele chegando num jumentinho, diz assim, oxente, esse aí é que é Jesus de Nazaré. E não é assim que ele se apresenta para a gente, gente. Muitas vezes, quando a gente está sentado na calçada e a gente pode contemplar e ver a beleza daquilo que Deus fez, olhar para o céu e perceber a beleza da criação, sabe? Como a nossa mente precisa desacostumar que Deus não está só no templo, que Ele não mora no templo, que Ele passeia no templo, porque o seu povo vai ao templo. Mas assim como agora Ele passeia na casa, porque o seu povo está na casa. Se revelando, Ele se revela em coisas simples. Talvez na oração dos seus filhos, no abraço da sua família,
ou do querer bem das pessoas que estão em contato com você, porque talvez você esteja numa situação que não tem contato com ninguém. Essa semana eu falei com uma pessoa que está no quarto em isolamento. Eu lembrei dela agora. Paulo entrou aqui, Paulo, e a gente acabou de orar por você, agradecer pela sua recuperação aí do Covid. E aí, ainda assim, Jesus está lá, se revelando no cuidado conosco. E nos nossos momentos mais sombrios e difíceis, Jesus está lá. Porque Ele é o Rei, Ele é o Deus que se fez carne, Ele é o Rei que se fez servo, que andou e anda entre nós. Por isso que a gente precisa abrir os olhos. Abra o olho, meu irmão, minha irmã. Perceba a atuação de Deus na sua vida, nessa semana, nas coisas maravilhosas que Deus tem operado, os livramentos que Deus tem dado a mim e a você. O cuidado de Deus para conosco, nas situações mais simples do dia a dia. Desde nos dar provisão, até revelar o seu cuidado no abraço, na palavra do irmão, no abraço a partir da palavra que a gente lê e que a gente vê. Papai do céu está falando comigo aqui. Ele não me abandonou. Ele não esqueceu. Então, esse texto da narrativa de João, estamos no verso 15 do capítulo 12, João 12, 15. Jesus entra. E por que Jesus entrou dessa maneira diferente? Porque Jesus agiu dessa maneira diferente? Nem os discípulos dele haviam entendido isso. Quem andava com ele não entendeu por que ele entrou de jumentinho. O texto do verso 16 diz: só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, foi que os discípulos sacaram esse evento desse dia. E aí no verso 17, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitava dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. De alguma maneira, deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Só um minutinho. De alguma maneira, as pessoas não mudaram nisso também. Enquanto algumas relataram o fato de Jesus ter feito um milagre e outras pessoas seguiram Jesus, outros seguiram a Jesus porque esperavam receber dele algum tipo de benefício. Eu não posso deixar de lembrar de João 6, quando nós estudamos que Jesus multiplicou os pães. Logo no início do capítulo 6 de João, Jesus vê a multidão com fome, cansada, no final de uma tarde, depois de um dia de ensino. Jesus multiplica, faz a primeira multiplicação dos pães, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E logo depois, Jesus então vai para o outro lado do lago, e as pessoas vão atrás dele. E quando ele chega do outro lado, Jesus pergunta a eles o que eles querem. Você pode ver isso no capítulo 6 ainda,
no verso 30, quando eles pedem a Jesus que Jesus lhes dê outro milagre, outro sinal. Como se eles estivessem esperando que o pão fosse ser multiplicado de novo. E aí Jesus diz assim, olha, nada, nenhum pão vai ser multiplicado aqui. Eu sou o pão do céu. E aí o que acontece imediatamente depois daquele bloco de texto? A multidão vai embora. Muitos vão embora. Porque Jesus, naquele momento, na nossa dependência dele, nesse tempo em que a gente pode ver o milagre ou não acontecer. A Bíblia diz, especialmente no livro de Hebreus, que depois de falar da fé, Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Significa dizer que a fé ela é trabalhada por aquilo que não se vê. Não somente pelo que vê, mas principalmente pelo que não se vê. Por isso, Jesus trabalhou a fé dos discípulos. Por isso, Jesus trabalhou a fé de Tomé quando Jesus ressuscitou. E Tomé, ao encontrar com Jesus, lá na frente, lá no capítulo 20 para 21 de João, Jesus chega lá e Tomé diz assim, eu não vou crer se eu não ver, se eu não tocar nas suas mãos. E Jesus aparece, Jesus diz, Tomé, você é bem-aventurado, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então aqui, nesse texto que a gente está lendo aqui, de João 15, a gente vê uma multidão que segue Jesus, por causa do milagre que Jesus operou. O problema é que vai ter uma hora que nenhum milagre vai ser feito. Ah, sim, perdão, Lauro. Ô César, muito obrigado. Eu sempre tenho isso, desculpa, gente. Eu tenho esse negócio de que Paulo é o autor de Hebreus e isso realmente é uma discussão grande dentro da teologia. Vocês me perdoem. Vocês, inclusive, vão ver outros vídeos meus eu falando disso. Perdão. É o autor dos Hebreus que diz isso, tá? Ele diz que a fé é exatamente essa certeza, esse firme fundamento, esse algo que é sólido. Como é que a fé é algo sólido se a gente não vê? Então Jesus tenta trabalhar isso com os discípulos, Jesus tenta trabalhar isso com a multidão, Jesus tenta trabalhar isso comigo e com você. Tu também, né, César? Jesus tenta trabalhar isso com a gente, porque Ele quer nos ajudar a continuar crendo quando o milagre não chega. Jesus quer trabalhar a nossa fé para que a nossa fé seja diferente da fé de Tomé, para que a gente consiga dar passos de fé, mesmo sem ver. Que negócio complicado. Rapaz, é muito complicado isso. Não sei para você, para mim é. Viver por fé, e a Bíblia também fala isso, né? O justo viverá pela fé. Ali a palavra não é substantivo, mas é adjetivo, né? Significa o justo viverá pela sua fidelidade. Aliás, no sentido de uma ação, de ser fiel, de permanecer fiel. Então o justo viverá, ele consegue viver pela fé que tem, que exerce, que confia, que espera. O texto de João 15 é um confronto sobre a vida de uma multidão que é tão instável que inclusive uma hora segue, outra hora abandona, uma hora segue, outra hora abandona. Em tempos de pandemia, de isolamento social, gente, quem nós seremos? Quem nós seremos? Nós somos o povo que crê e que, porque a fé é firme, permanece? Ou nós somos o povo que crê e, porque a fé é firme,
porque a fé não é firme, abandona. Então, nesse capítulo aqui, 15 de João, vamos lá, voltando para o texto, deixa eu voltar aqui para o texto. Nesse capítulo 15 de João, capítulo 15, capítulo 12 de João, desculpa, gente, a gente estava no verso 15, a partir do 15. A gente chega agora no verso 19. Assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhe como o mundo, essa versão minha aqui é NVI, olhe como o mundo todo vai atrás dele. O que é que ele está dizendo aqui? Eles estão dizendo que dentro daquele grupo que tentava pegar Jesus, eles foram vendo cada vez mais a influência de Jesus e quantas pessoas tinham ido seguir a Jesus. Então, olha, Jesus está crescendo em influência, então a gente não pode fazer nada. Então, no verso final, aqui, então, o verso 19, aqui desse, o que é que fica montada na cena? Vamos voltar para a cena que João monta. Qual é a cena? Jesus entrando na cidade, o pessoal balançando os ramos. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então imagine que Jesus ainda não apareceu na cena. Aí Jesus entra na cena montado no jumentinho. Veja só. Imagine que você está num lugar, alguém chega no seu ouvido, o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando. O rei chega montado no jumentinho. Jesus chega montado no jumentinho. Certamente como a gente viu em João 6, certamente como a gente viu em outros textos, a multidão se decepciona com Jesus e abandona Jesus. Alguns, inclusive, posteriormente, mandam crucificá-lo porque ele é uma fraude, na ótica deles, claro. E aí, João finaliza aqui, dizendo que, mostrando que os discípulos ainda não haviam feito. Rivânia está dizendo aqui, César disse que o essencial é invisível aos olhos, né? O Antoine Exupéry, que fala no Pequeno Príncipe, né? Então, de fato, o essencial é invisível aos olhos, né? Não pode ser. E aí, Rivânia está dizendo que também tem a ver com isso. Se no início da minha caminhada não tivesse me firmado na fé em Cristo, eu acho que eu estaria hoje perdida e confusa com tudo isso que está acontecendo. Exatamente, Rivânia. Exatamente. Porque o que é a fé? A fé, de fato, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, né? A fé em Cristo. Cristo é uma pessoa, ele é um relacionamento. Cristo não é um livro, ele é uma pessoa. A Bíblia dá testemunho acerca de Cristo. O próprio Cristo diz isso em João. Então, a fé firma os nossos passos, não porque a gente sabe ou porque a gente recebeu uma revelação do que vai acontecer. A fé pode firmar os nossos passos, porque nós sabemos que, independente do que acontecer, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós. Se a nossa fé, que é cada vez mais, que Jesus tem um desejo cada vez maior, que o Senhor tem um desejo cada vez maior de trabalhar, ela não for sendo firmada, a nossa fé, isso não é fé. Isso é rito religioso. Aí tem gente que faz o quê? Não, vai ler a Bíblia 2, 3 vezes, não entende nada, mas lê a Bíblia porque acredita que o ler a Bíblia, ou abrir a Bíblia num texto qualquer, vai trazer sorte para ele. Esfregar assim 3 vezes, dar 3 pulinhos. Isso é religião. Isso não é fé. Isso não é fé. Então, perceber que nós estamos amparados por aquele que nos chamou. Eu tenho feito muitas lives, né? Esse período tem muita gente fazendo live aí sobre isolamento social, e pandemia, e fé, e Bíblia, e cristianismo. 2, 3 por semana. E sempre nelas, sempre,
tem uma pergunta que é o seguinte: pastor, o senhor acha que estamos nos últimos dias? Sempre tem essa pergunta. Alguém sempre manda essa pergunta. E quando você assiste programas de internet, vídeos de YouTube, coisas de igrejas por aí, você vê que o pessoal está tentando descobrir se a gente está nos últimos dias, nos últimos tempos, os sinais. Olha aqui o sinal, Jesus disse que essas coisas iam acontecer antes. Gente, a revelação, a Bíblia não é para isso. O que Jesus está tentando dizer é que mesmo em meio desses momentos de dor e que nós estamos, vai acontecer isso, tá certo, gente? Gente, vão ter momentos assim. Gente, vai ter momento em que você vai ver e assim, ainda não é o fim. E ler, inclusive, Apocalipse com a perspectiva errada. Apocalipse é um livro de esperança. A revelação de Deus, da esperança, do cuidado de Deus. Sempre. Que não há nenhum governo, principado ou potestade maior do que Jesus. Esse que era o Deus Todo-Poderoso, mas que veio andado num jumentinho, porque amou a mim e você. Então, essa fé madura é uma fé que nos capacita a confiar em Deus. Exatamente. Porque até no fim de tudo, se você entender Apocalipse como uma perspectiva para as coisas que ainda hão de acontecer, porque você tem várias leituras para Apocalipse, uma parte que aconteceu, como Daniel 6, por exemplo. Daniel, o livro de Daniel, ele tem uns trechos que é chamado de estilo literário de modelo apocalíptico, escatológico. Que é quando ele fala lá da pedra que vai rolar e que vai descer e vai destruir os reinos. Então, aquilo ali, o tipo de escrita é apocalíptico. Qual é o objetivo, então? É exatamente isso, César. Falar da esperança. O que é esperança? Esperança é a virtude de quem espera. Mas esperar em quem? Esperar nas pessoas, esperar no dinheiro, esperar no emprego, esperar em passar a epidemia? Não, esperar em Deus. Esperar em Deus. Perceber Deus se revelando nas coisas simples, assim como Jesus se veio montado no jumentinho, Jesus se revela nas coisas simples do dia a dia, meu irmão. Nas pequenas coisas. Hoje eu fui fazer uma visita de coisa de grade, né, de rua, né, não para entrar, mas de alguns idosos, né? A gente tem idosos da igreja que estão, eles não têm acesso à tecnologia, ou eles estão sem acesso a nada, não estão com telefone, ou o telefone deu defeito, enfim. Então, vez por outra, eu dou uma passada, assim, uma coisa rápida de calçada. Tive semana passada, inclusive, com o irmão Eufrásio e a irmã Jamile, no último domingo pela manhã. E aí resolvi passar na casa de uma outra pessoa, e aí, quando eu cheguei lá, os filhos dessa pessoa estavam organizando uma série de cestas básicas. E eu perguntei, essas cestas básicas são para onde? Pastor, a gente vai para o interior distribuir cestas básicas no sertão. A gente vai rodar 500 quilômetros. Eu disse, como? Ele disse, sim, pastor, a gente vai rodar 500 quilômetros. Os amigos estão juntando cesta básica e nós vamos levar para comunidades muito, muito vulneráveis. Porque eu não sei se você sabe, mas a população de fato do sertão, ela é uma população que tem tido muitas dificuldades. Muitas. Então, como é que alguém pega seu carro, coloca combustível do seu bolso, tem um trabalho de ajudar e levantar com os amigos cesta básica para colocar no carro, expor pelo menos mais uma ou duas pessoas no carro para uma viagem de 500 quilômetros para abençoar alguém? Isso é fé. Isso é esperança. De alguém que já percebeu que fé não tem só a ver com ver e receber milagre.
tem a ver com ser milagre para o outro, como Jesus foi. Você já pensou naquilo que Jesus recebeu? O que Jesus ganhou? Você já pensou no que ele poderia ter experimentado, mas que ele abriu mão para ser um milagre para mim e para você? É isso que tem a ver com ser uma fé caminhante. Exatamente, Walter. Exatamente. Ser uma fé caminhante, uma fé que caminha. Uma fé que a salvação, ela produz, a fé crê, ela se entrega, a pessoa se entrega, vem a salvação, então é salvo, e aí produz o que agora? A fé em ação. A fé que crê se torna uma fé caminhante, que age, que doa. Como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então, nesse tempo, gente, para a gente já ir encerrando, porque a live tem o nosso tempinho, né? Nesse tempo, a fé é trabalhada não pelo milagre, mas por aquilo que não se vê. Jesus e o Senhor quer trabalhar na nossa vida a nossa fé nesse momento. Ele espera que a gente consiga perceber a ação de Deus em meio ao caos. A ação de Deus em meio à pandemia. A ação de Deus em meio ao deserto. Você já percebeu que no deserto, quando Jesus era levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, nenhum milagre acontece? Nenhum. Jesus com fome é tentado para transformar a pedra em pão. Jesus sozinho é tentado em ter plateia. Sobe lá aqui. Jesus sem poder, sem querer atuar para si, é tentado pelo poder. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Nenhum milagre aconteceu no deserto. Mas Jesus mostrou que ser obediente a Deus, que confiar em Deus, não tem a ver com um momento. Jesus provou no deserto que ser fiel a Deus não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o coração e a razão. Quando Jesus entra naquela cidade de jumentinho, ele sabia para onde que ele estava entrando, para a morte. Na próxima quarta-feira você vai ver no texto, a gente vai estudar Jesus já anunciando sua morte. Jesus tem a consciência da sua morte. Há uma linha de um pessoal que acredita que Jesus não sabia. Quando ele se esvaziou, ele abriu mão de determinadas características de ser Deus. Mas os textos bíblicos não colaboram com esse tipo de pensamento. Jesus sabia da sua morte e ele obedeceu até o fim. Então, gente, o que significa isso? Significa que ele quer também trabalhar nossa fé em meio ao deserto. Sabe por quê? Vê que contraste. Adão e Eva estavam no jardim, no paraíso, onde tudo era perfeito, onde tudo era favorável, e desobedeceram a Deus. Então, enquanto Adão e Eva estavam num ambiente perfeito, desobedeceram a Deus,
Jesus, num ambiente imperfeito, que era o deserto, obedeceu a Deus. Creu. Confiou. Esperou. Quero então finalizar aqui. E se você está chegando um pouquinho depois, não tem problema, a gente já vai baixar aqui e agora à noite esse vídeo vai lá para o canal da gente no YouTube lá. Você acessa lá no YouTube que vai ter o estudo lá, tá? Qual é o desafio então para mim e para você? Crer. Crer. Crer que Jesus é o Messias esperado. Aleluia, lembra dos ramos? Crer que Jesus é o Messias esperado que se revela nas coisas simples, no jumentinho. Crer que, ao contrário das pessoas que foram seguir Jesus e apareceram em multidões que estavam esperando o milagre, nós precisamos seguir Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Porque nele a nossa fé vai ser trabalhada. Então amanhã, quando você acordar, se Deus quiser, reconheça Jesus ao seu lado. Amanhã, quando você enfrentar um momento de deserto, peça a Deus que lhe ajude a ser fiel, a ser obediente, a crer. A Bíblia diz que não nos será dado nenhuma provação maior do que a gente pode suportar. Nenhuma. Porque Deus é fiel e justo. Ele não vai permitir que nós sejamos provados ou tentados acima do que a gente pode suportar. Você sabia que em Tiago, provação e tentação é a mesma palavra? Sabia disso? Você já percebeu que em Jó, Deus, o diabo não age sem limite. As coisas, elas têm um limite que está abaixo da soberania de Deus. Então vamos crer, vamos esperar, vamos confiar. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos esperar então, por isso, vamos confiar em Deus, vamos pedir que Ele ajude a nossa fé a ser uma fé cada vez mais madura, que simplesmente crê, ainda que não veja nada, crê, que percebe Deus junto, nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, e que é alimentada pela presença de Deus. Amém. A pastora Lídia está aqui, né? E Cris também chegou, o Luciano também, Lúcio, tem uma turma aí que chegou depois. Deus abençoe, gente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta noite, por esse estudo, por essa oportunidade da gente aprender mais da Tua Palavra. Trabalha a nossa fé, Senhor. Nos ensina a reconhecer que o Senhor de fato é o Messias esperado, o Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. E que porque vimos, podemos confiar. Nos ensina a crer, Senhor. Nos ensina a obedecer, a continuarmos firmes, ainda que a gente não esteja vendo. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de encerrar, eu tenho 2 desafios para você que eu quero fazer aqui na live. A gente tem levantado
ajuda para tentar levar essas cestas para o interior. Que eu falei para você. A gente tem entregue algumas cestas na comunidade, graças a Deus, pessoas da igreja, principalmente nos nossos arredores, pessoas muito vulneráveis. Mas a gente também está querendo abençoar o pessoal do interior. Então, se você quiser ajudar doando algum gênero alimentício, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tá certo? Você dá uma passada lá na igreja, deixa lá amanhã, tanto pela manhã quanto à tarde, tem gente lá. Viu? Então, que Deus abençoe você. A gente está orando, estamos orando por você, orando pela sua família, orando pela igreja. Firmeza em tempos de incerteza, né? Que o Senhor nos ajude a gente permanecer firme. Você que chegou depois, mais uma vez, o vídeo vai para o nosso canal do YouTube. A gente vai tirar do Instagram, colocar no YouTube, e aí você pode acompanhar lá no YouTube de hoje para amanhã, tá bom? Próximo domingo a gente se encontra, se Deus quiser, vamos cultuar juntos através da internet. Deus abençoe você, um abraço grande para todos vocês, viu? Vamos continuar orando uns pelos outros. Tchau, tchau.